Você está escutando o livro Nascimento da Espada Demoníaca em Livrocast, audiobooks em português. Continue acompanhando nosso canal para escutar mais livros em português. Capítulos do 57 ao 60. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Está gostando das postagens? Você pode me apoiar pagando um café para mim via Pix, ou doando qualquer valor que você desejar. Capítulo 57. Preparações. Noah caminhou lentamente em direção ao outro lado do vale. Ele parava frequentemente para treinar na escrita mostrada no diário de Uria e para rever os detalhes do feitiço. Já que o corpo do companheiro é feito com seu sangue misturado com minha mana, sua classificação depende de mínimo. Bem, teoricamente é possível atualizá-lo, mas você precisaria de uma técnica diferente e os riscos da morte do companheiro serão altos. É simplesmente mais seguro mudar para um mais forte uma vez que você tem a força necessária para domá-lo. Ele estava desenhando no chão a forma de uma cobra com seu sabre enquanto segurava o livro em sua outra mão. Eu me pergunto se eu estou sendo muito ganancioso indo para um rank 3 imediatamente. Se eu matá-lo, eu deveria ter algumas vantagens em domá-lo, mas eu posso mantê-lo? Bem, ter um companheiro de rank 2 no meu nível é inútil. Sua presa era uma cobra com chifres de rank 3 enquanto ele era apenas um mago de rank 1, era natural para ele ter algumas dúvidas. Não diz nada sobre fazer mais de um companheiro também, eu acho que depende da pressão que eu posso suportar com meu mar da consciência. Havia outra razão pela qual ele estava se movendo lentamente e era a densidade de mana. A densidade era tão alta que os efeitos em seu corpo se assemelhavam aos da bênção de mana que ele encontrou durante os eventos com as aranhas Ironclad. Noah estava tendo a sensação fraca de chegar perto de uma espécie de limite. Se eu ficar aqui por alguns meses, eu deveria chegar ao final do 6º ciclo, e isso com base na densidade desta área. Se eu for mais longe no vale, isto será ainda mais rápido. Ele estava propositalmente atrasando sua viagem de volta à mansão para fazer uso deste lugar. Há também esse problema do rei, mas eu sou realmente impotente sobre qualquer coisa relacionada a ele. O desenho foi feito e Noah acenou com a cabeça olhando para ele, ele ficou satisfeito com o resultado. Agora, onde essa cobra pode estar? A cobra com chifres de rank 3 estava deitada no rio para deixar a água cheia de mana entrar em seu corpo. Havia muitas feridas no seu corpo, provavelmente devido à sua batalha com o bando de cobras terrestres, e nenhuma cobra de rank 2 de seu bando estava presente. A cobra estava dormindo, mas estava ao ar livre, não havia como pegar de surpresa. Noah estava escondido atrás de uma pedra olhando para ela, o sabre na sua mão estava desenhando a figura da cobra no terreno. MH, parece ferido, isso é bom, mas não há como pegar de surpresa. O desenho da cobra acabou, a figura da cobra desta vez tinha 3 pequenos chifres na cabeça. Hora de pegar o ingrediente principal. Noah sorriu inconscientemente, a perspectiva de ter seu primeiro feitiço estava deixando-o exultante. Ele desembainhou seus 2 sabres e os cruzou na frente dele. A cobra acordou sentindo algo vindo em sua direção e ficou enfurecida ao ver novamente o pequeno humano que causou o incidente com as cobras da terra. Ela imediatamente vomitou uma bola venenosa em sua direção e, em seguida, socou com a cabeça onde ele estava esquivando-se. Noah saltou e girou horizontalmente, continuamente enviando cortes de vento no corpo da cobra. Os cortes cortaram sua pele, mas apenas feridas claras apareceram. É realmente poderoso. Noah admitiu e depois atacou novamente. Os confrontos continuaram acontecendo e a cobra com chifres lutou ferozmente, mas novas feridas apareceram em seu corpo a cada confronto e, somadas às antigas, elas estavam começando a afetar a grande besta. A cobra com chifres tentou um ataque desesperado lançando um projétil venenoso de curto alcance, mas Noah usou essa chance para saltar sobre sua cabeça e furá-lo com ambos os seus sabres. Os sabres esfaquearam profundamente o crânio da cobra quando ela começou a bater seu corpo ao redor do vale para remover o humano de cima de sua cabeça. No entanto, Noah segurou fortemente os sabres e empurrou-os mais fundo no cérebro da besta.
Depois de 1 minuto de lutas, a cobra finalmente caiu morta no chão. Noah pulou de seu corpo e não podia deixar de se sentir surpreso. Que vitalidade incrível! Mesmo com minhas lâminas no seu cérebro ainda resistia por tanto tempo. Ele não podia colocar seu corpo no anel espacial, pois era muito grande, então ele às pressas fez um corte ao longo de seu corpo. Ele tirou um barril e colocou ele abaixo do corte para acumular o sangue pingando. Então, ele entrou no corte e explorou o interior da cobra até encontrar seu coração. Depois que ele saiu do corpo, tirou a roupa e lavou no rio. Ele não queria que nenhuma forma de contaminação acontecesse durante a criação do companheiro de sangue. Noah esperou pacientemente que o barril fosse preenchido e então ele colocou tudo de volta no anel espacial e foi se esconder numa caverna nas proximidades. Havia algumas cobras de rank 2 dentro, mas elas foram imediatamente mortas e ele teve que voltar para o rio para se lavar de novo. Quando ele estava limpo e num lugar seguro, ele pegou o barril e colocou as mãos nele. Mana fluiu de seu corpo para o sangue da cobra dentro do barril enquanto seus acupuentes absorviam a mana ao seu redor. Ele levou um dia inteiro para fazer o sangue atingir os padrões descritos no diário e quando o processo acabou, o sangue se tornou um líquido escuro e denso. Noah esperou mais tempo para que seu corpo fosse preenchido novamente com mana e depois de ter certeza de que tudo estava definido ele desembainhou um sabre e mergulhou sua ponta no líquido. Seus olhos brilhavam de excitação quando ele olhou para a lâmina preta pingando sangue escuro. Hora de começar! Capítulo 58. Não é terra. Noah pegou o sabre com as duas mãos e apontou o sabre para o peito. Ele empurrou firmemente e a lâmina perfurou sua pele. O sangue escuro escoou da ferida e se misturou com o corpo de Noah deixando uma marca preta. De novo! Ele pegou o sabre de novo e mergulhou no barril e depois perfurou o peito. Enquanto repetia o processo, uma figura começou a aparecer em seu corpo. Noah levou 2 horas para completar o desenho e quando estava pronto, ele vestiu toda a sua área do peito direito e metade de seu ombro. Comparado à dor que ele sentiu durante o processo, isso nem sequer o fez tremer. Noah tinha, até então, sobrevivido a 6 tratamentos do forjamento dos 7 infernos. Alguns cortes em sua pele não eram nada. Em seguida, ele usou o líquido escuro restante no barril para adicionar detalhes à figura da cobra que levou mais 1 hora. Quando o sangue acabou, o desenho em seu corpo começou a parecer pesado, como se algum tipo de fardo fosse adicionado lá. Noah olhou para seu ombro e acenou com a cabeça em satisfação. A primeira parte está completa, agora o coração. O coração da cobra apareceu em sua mão e Noah fechou os olhos para se concentrar em reabastecer a mana no seu corpo e aguçar sua energia mental. Depois de meia hora, ele estava pronto. O coração era 3 vezes maior que sua mão, não havia como ele comê-lo numa mordida. Noah decisivamente deu a primeira mordida e engoliu imediatamente. Um gosto terrível invadiu sua boca e um forte calor começou a se espalhar a partir do pedaço de carne estranha em seu corpo, mas foi subitamente absorvido pelo desenho. Noah deu outra mordida e outra coisa aconteceu. Quando ele comeu o último pedaço, a temperatura do desenho começou a subir até que Noah pensou que seu ombro estava pegando fogo. A figura da cobra começou a se mover e uma tremenda pressão atingiu o mar de consciência de Noah. Dentro de sua esfera mental, a imagem meio transparente de uma cobra com chifres apareceu e ficou furiosa. A cobra diretamente deu uma cabeçada na esfera fazendo-a tremer, parecia que queria sair a qualquer custo desse confinamento. Noah sentiu uma dor incrível na sua cabeça e se concentrou no seu mar de consciência ignorando a dor em seu ombro. Sua figura dentro da esfera abriu os olhos e voou direto para a cobra. 2 bolas de água do mar abaixo dele subiram no ar e se transformaram em sabres que foram pegos firmemente por suas mãos quase transparentes. Noah cortou diretamente a imagem da cobra fazendo-a gritar, mas ela não se importava com ele e continuou a bater na esfera com todo o seu corpo. Outra onda de dor veio de sua mente que forçou Noah a retardar sua agressão. A cobra atacou de novo e desta vez uma pequena rachadura apareceu na esfera. Noah sentiu sua consciência desaparecendo por um instante antes de se concentrar novamente.
Se eu deixá-lo continuar assim, eu certamente morrerei. Ele se concentrou na runa Kezir no centro do mar, que lançou um zumbido alto como resposta ao chamado de Noah. A cobra desta vez tremia de dor, não conseguia se concentrar novamente na parede enquanto tremia de dor e caia no mar. Noah rapidamente seguiu e mergulhou em sua direção. O mar era uma representação de seus pensamentos e energia mental, não poderia machucá-lo. Com a runa zumbindo continuamente e o ataque implacável de Noah, a figura da cobra se tornou cada vez menos corpórea até que foi completamente despedaçada e absorvida pelo mar. Os fragmentos da imagem anterior da cobra convergiram e apareceram ao lado da projeção do anel espacial. Noah relaxou quando sentiu a conexão com ela. A cobra com chifres estava enrolada preguiçosamente sobre o mar e era menor do que a anterior que Noah lutou. Noah se aproximou dela e inspecionou cuidadosamente. A cobra sentiu sua presença e abriu os olhos, levantando a cabeça para olhar para a figura de Noah. Depois de alguns olhares, a cobra baixou a cabeça e Noah sentiu que ela tinha se rendido. Ele deu um tapinha na cabeça satisfeito e saiu de seu mar de consciência. Enquanto isso, o desenho da cobra tinha parado de queimar e estava se movendo livremente ao longo de seu corpo. Noah sentiu seu companheiro se movendo e tentou controlá-lo com sua energia mental. A cobra seguiu sua ordem e se mudou para a área do peito, mas parte da mana dentro de seu corpo foi usada e rachadura em sua esfera liberou uma onda de dor devido ao uso de energia mental. Vou experimentar mais tarde, agora tenho que me curar das lesões. Felizmente, eu pensei em usar a runa no último momento, caso contrário. Outra onda veio de sua mente, parecia que a rachadura estava pressionando sua esfera. Noah decidiu ficar na caverna enquanto usava o mar em sua mente para preencher a rachadura e fechá-la. Nesse período, ele consumia toda a energia mental que tinha para proteger a ferida e depois ia dormir para reabastecê-la. Ele levou uma semana para curar completamente sua esfera. Feridas no mar de consciência com certeza são problemáticas. Eu tive que me concentrar na rachadura o tempo todo, incapaz de fazer qualquer outra coisa. Bem, pelo menos agora eu consegui. A mana e energia mental foram gastas quando uma cobra quase transparente de 12 metros de comprimento apareceu na frente dele. A cobra parecia etérea, com apenas suas bordas completamente material, por dentro estava cheia de fumaça preta. Sua cauda estava conectada ao corpo de Noah a partir de seu pé esquerdo. Ataque-me! Noah ordenou e mais energia mental foi gasta. A cobra levantou a cabeça e atacou Noah, que desembainhou seu sabre e bloqueou o golpe. Ele foi empurrado por alguns metros antes de parar. Uma expressão desapontada estava em seu rosto quando ele se concentrou novamente na cobra. Força do rank 3, mas no estágio inicial, enquanto aquela cobra com chifres era definitivamente do estágio de pico. Cobras com chifres pertencem ao elemento terra, então posso ter certeza de que não pertenço a esse elemento. Capítulo 59. Teste. Bem, nada eu posso fazer sobre isso, eu deveria estar feliz por ter um companheiro de sangue de rank 3. Além disso, a pressão em minha mente parece funcionar como uma versão inferior da runa Kezir. A pressão sobre o mar de consciência de Noah com a adição da cobra aumentou muito. A imagem da cobra liberaria um peso constante em sua esfera mental, aumentando-a constantemente. Os efeitos não são tão perceptíveis quanto o treinamento na runa, mas ainda é o primeiro aumento de energia mental que tive desde que me tornei um mago de rank 1. Como William ainda não tinha lhe dado a segunda runa, seu treinamento tinha parado. No entanto, com um novo fardo em sua mente, sua esfera estava finalmente ampliando de novo. É uma pena que eu não posso criar outro companheiro, já que minha mente atingiu os limites do que posso suportar. Ele controlou seu companheiro por um tempo para se acostumar com a nova habilidade e se familiarizar com suas peculiaridades. A cobra compartilhava todos os seus sentidos com Noah, era como ter uma mente dentro de sua mente, foi isso que causou a pressão constante. Noah teve que se acostumar a olhar em duas direções ao mesmo tempo, decidindo o dobro das ações a fazer, desnecessário dizer que o gasto de energia mental era alto. No entanto, ele poderia sustentá-lo, ela era afinal um mago de rank 1. O único problema era,
como sempre, a despesa de mana. Depois de uma hora inteira de treinamento, ele teve que parar para reabastecer a mana que estava quase completamente consumida. Ele ficou um pouco irritado e deu tapinhas na cintura abaixo olhando para ela com raiva. Dantian, se forme logo. Estou cansado de ter esse limite estúpido. Ele se sentou no chão para se acalmar e decidir o seu próximo passo. Nesse momento o companheiro de sangue já tinha voltado para seu corpo. Primeiro, tenho que me acostumar com minha nova força de combate e para fazer isso posso deixá-lo lutar contra algumas bestas durante minha viagem para o outro lado do vale. Segundo, eu deveria ir devagar para aproveitar esse ambiente de rica mana e elevar o nível do meu corpo o máximo possível. Não sei que perigos estão me esperando quando eu voltar. Por último, eu tenho que sair daqui e voltar para a mansão. Eu aposto que Lily e o mestre estão preocupados comigo. Ele definiu suas prioridades e descansou. A fim de escapar do vale ele tinha que estar na sua forma máxima cada vez que ele se movesse. Uma semana se passou, quando um jovem com o corpo nu caminhava cautelosamente no vale. Às vezes ele pulava em alguma caverna e saía coberto de sangue, às vezes bestas mágicas de rank 2 o atacavam apenas para serem devoradas por uma enorme sombra negra. A densidade de mana está aumentando tanto que se eu soltar meu companheiro por apenas alguns ataques eu posso reabastecer a mana gasta imediatamente. O único problema é que minhas roupas são rasgadas no processo. Como o companheiro estava principalmente na área do peito, a parte superior de seu traje escuro tinha sido rasgada durante as lutas recentes. Parece que eu tenho que armazenar roupas no anel espacial de agora em diante. Ele chegou à parte do meio do vale, na área onde ele tinha caído pela primeira vez e uma cena familiar apareceu. Um grande grupo de cobras terrestres de rank 2 estava enrolado em torno de uma de rank 3. A cobra de rank 3 estava dormindo e algumas manchas violetas estavam presentes no seu corpo amarelo. A luta com a cobra com chifres deixou alguns ferimentos no seu corpo. Acho que é hora de testar minha verdadeira força agora. Eu me pergunto se ele vai ficar feliz de reencontrar seu velho amigo. O companheiro de sangue saiu de seu corpo e o cobriu. Noah estava dentro de seus interiores gasosos sendo carregado pela cobra. Esta foi uma das aplicações do feitiço que Noah conseguiu descobrir. Não só o corpo da cobra agiria como uma forma de proteção, mas também poderia escondê-lo fingindo que ele era algum tipo de besta mágica. Esta também foi a melhor opção que ele poderia pensar no infeliz caso em que o rei o encontrou. O companheiro se moveu em direção ao grupo alertando seus membros do rank 2. O rank 3 também acordou, mas parecia confuso olhando para o companheiro de Noah. Parecia que encontrou algumas semelhanças com seu velho amigo, mas, ao mesmo tempo, era diferente. Ele deu uma ordem para as cobras do rank 2 e eles se moveram na direção do companheiro. Antes que pudessem cercá-lo, porém, o companheiro levantou seu enorme corpo no ar e sibilou para eles. Uma besta de rank 3 era um líder entre bestas de rank 2, e mesmo com sua força no estágio inicial, ainda era uma ameaça ao seu bando. O grupo interrompeu seu avanço por um momento e, naquele instante de hesitação, uma pequena figura disparou do corpo do companheiro cortando imediatamente duas cabeças de cobras. Uma pequena linha gasosa conectava a pequena figura à cobra etérea. O bando teve sua atenção em Noah, mas naquele momento o companheiro de sangue atacou e mordeu a cabeça de uma das cobras esmagando-a num golpe. Em apenas um movimento 3 cobras de rank 2 tinham morrido. A cobra da terra ficou enfurecida e avançou rapidamente, mas, enquanto isso, Noah já havia perfurado a cabeça de outra cobra e o companheiro estava mastigando outra besta. Quando a grande cobra terrestre chegou, ela diretamente bateu de cabeça em direção ao companheiro de sangue que foi lançado a alguns metros de volta. Uma onda de dor atingiu Noah quando mais mana foi gasta para curar os ferimentos sofridos por sua cobra, mas ele estava preparado para isso. Ele cortou prontamente a besta de rank 3 deixando uma ferida profunda ligeiramente abaixo de sua cabeça. Capítulo 60. A Cia. A cobra terrestre de rank 3 recuou quando a ferida foi infligida, mas foi interceptada pelas presas do companheiro de sangue que apareceu por trás dela. Noah fez seu companheiro recuar para dentro de seu corpo e o lançou em direção à besta para acelerar o ataque.
O companheiro esfaqueou suas presas no corpo da besta de rank 3 e segurou firmemente enquanto Noah seguiu atirando uma dúzia de cortes de vento. A cobra terrestre não podia evitar o ataque, já que o companheiro de sangue a mantinha presa e logo foi atingida pelo rio de cortes de vento. Feridas apareceram no seu corpo enquanto assobiava de dor. Enquanto isso, as cobras de rank 2 deixadas para trás tinham chegado a eles e estavam pulando sobre os dois inimigos. Noah mais uma vez absorveu o companheiro de sangue, e o lançou no grupo enquanto ele pulava na besta de rank 3. O companheiro de sangue bateu seu corpo nas dezenas de bestas de rank 2 loucamente sem se importar com os ferimentos que estava recebendo. Toda vez que seu corpo era ferido, parte da mana de Noah seria gasta para curá-lo. Nos poucos minutos desde que a batalha começou, o armazenamento de mana de Noah foi reduzido pela metade. Enquanto o companheiro de sangue mantinha o bando afastado, Noah se envolveu numa luta solitária com a cobra de rank 3 atacando-a incansavelmente. Ele conseguiu ferir fortemente a besta nos confrontos iniciais e estava pressionando em seus ataques para lentamente drenar a força da cobra. A cobra terrestre era uma besta de rank 3, sua inteligência era superior à de bestas mágicas mais fracas. Ela entendeu que com a vantagem inicial tomada pelos invasores sua situação estava ficando sombria, então continuou a defender sua cabeça esperando o bando vir em resgate. Noah, porém, não podia perder tempo, pois seu armazenamento de mana diminuiu rapidamente a cada segundo que ele passava lutando e a absorção de seus acupuintes mal era suficiente para sustentar a batalha do companheiro de sangue. Ele esfaqueou violentamente a pela da cobra acumulando feridas no seu corpo enquanto o sangue caía de sua figura. Quando mais de 40 cortes profundos estavam no corpo da besta, ela finalmente diminuiu sua velocidade e Noah conseguiu entregar uma estocada firme num de seus olhos. A cobra terrestre de rank 3 convulsionou como louca quando o sabre esfaqueou sua cabeça, mas foi parado por uma enorme boca apertando sua garganta. O companheiro de sangue apareceu abaixo dela e imediatamente atacou. O bando de cobras de rank 2 não conseguiu acompanhar a velocidade do companheiro de sangue retornando ao corpo de Noah e foram deixadas para trás para ver os últimos momentos de seu líder. A cobra terrestre caiu no chão e Noah esfaqueou mais uma vez seu sabre na cabeça enquanto seu companheiro arrancava uma grande parte de sua garganta deixando a cabeça pendurada por um pequeno pedaço de pele. A cobra terrestre de rank 3 estava morta. Sua matilha olhou para as duas figuras perto de seu corpo por um momento e, em seguida, dispersou-se com medo. Noah olhou para as cobras em retirada e soltou um suspiro de alívio. Ele estava quase exausto e ainda havia cerca de 20 cobras de rank 2 no bando. Se tivessem atacado, ele provavelmente teria que se esconder no corpo do companheiro e recuar. Ele arrancou as presas de cada cadáver de cobra terrestre que encontrou no chão e recuou às pressas na primeira caverna que conseguiu encontrar depois de colocá-las dentro do anel espacial. Ele não se atreveu a fazer isso com o cadáver da cobra com chifres de rank 3 por causa do veneno forte em suas presas. Quando ele estava num lugar seguro ele relaxou e deixou a fadiga do combate agredi-lo. Esta batalha foi tão perigosa. Se minha mana tivesse acabado durante a luta eu teria ficado condenado. No entanto, ter esse cara atacando de qualquer direção que eu quiser é realmente útil. Eu me pergunto quão mais forte seria se fosse do meu elemento. A cabeça do companheiro saiu do corpo de Noah e olhou para ele. Noah simplesmente deu um tapinha na cabeça enquanto continuava em seus pensamentos. A capacidade de entrar e sair do meu corpo à vontade com essa velocidade é definitivamente um dos aspectos mais fortes do feitiço. Outra é a capacidade de cura do companheiro que é quase ilimitada se eu tiver mana suficiente para mantê-lo. Apenas um ataque muito forte pode forçar o companheiro a hibernar para se recuperar. Noah pegou um pouco de carne de seu anel espacial e comeu até que ele estava cheio, então ele se aproximou do fim da caverna e se colocou no chão para dormir. A cobra etérea estava com a cabeça fora do corpo de Noah vigiando cuidadosamente seu entorno. O gasto não é muito, já que o meu companheiro de sangue é em sua maioria autônomo, apenas uma ordem vai mantê-lo funcionando por horas. Acho que isso é equilibrado já que pressiona constantemente o mar de consciência do usuário devido ao compartilhamento de seus sentidos. Ele se lembrou de algumas das palavras do diário de Uriah e acenou com a cabeça internamente.
Não admira que Uriah chamou de o auge de sua arte, apenas lutando como dois em vez de sozinho, e seu poder se assemelha à magia que Orson usou, e isso sem considerar os outros aspectos do companheiro de sangue e o fato que nossos elementos não são os mesmos. Noah estava extremamente satisfeito com o poder do feitiço e sabia que o que mostrava na batalha anterior não era todo o seu potencial. Quando eu tiver um Dantian e descobrir o meu elemento, eu tenho que mudar de companheiro, caso contrário eu estaria desperdiçando a real força do feitiço. Ele se virou para olhar para a cabeça da cobra que estava guardando e sorriu um pouco. Eu acho que eu deveria dar-lhe um nome enquanto eu o mantenho. Vamos com assim em homenagem àqueles que criaram a técnica. Então, Noah fechou os olhos e dormiu, com seu companheiro agora chamado a si rigorosamente o guardando. Fim do capítulo 60. Você está escutando o livro Nascimento da Espada Demoníaca em LivroCast, audiobooks em português. Continue acompanhando nosso canal para escutar mais livros em português. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Está gostando das postagens? Você pode me apoiar pagando um café para mim via Pix, ou doando qualquer valor que você desejar.